Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, eu planejei aí fazer toda semana, todo domingo, um jornal, né? O jornal aí de domingo. Mas infelizmente hoje não deu, tá bom? Eu acabei de chegar em casa, são 10 horas da noite aqui, do dia 8 de junho, tá bom? Do sábado, então, vocês estão vendo o vídeo aí no domingo, mas eu gravei esse vídeo no sábado à noite. Eu saí de casa às 4 da tarde e tive uma tarde e uma noite muito agradável lá no Espaço Xadrez Total, que é presidido ali pelo meu amigo Mauro Amaral. E foi muito gostoso, porque hoje teve um evento lá, o Marcos Vinícius, o mestre internacional Marcos Vinícius, conhecido como o mestre internacional Ovelha. Aliás, foi muito gostoso conhecer lá o mestre internacional Marcos Vinícius, conversar com ele. Que pessoa bacana, generosa, uma pessoa muito incrível realmente, além de um grande jogador. E tive a oportunidade de jogar lá. Ele deu uma simultânea lá para, se eu não me engano, 14 ou 16 pessoas. E foi muito gostoso estar lá entre amigos, com o Mauro, com a turma toda lá do Espaço Xadrez Total. E ter essa oportunidade de jogar aí contra o grande mestre, né? Eu confesso... Contra o grande mestre não, contra o mestre internacional Ovelha. Eu confesso que hoje, antes de ir para lá, eu dei uma olhadinha, né? Dei uma estudada ali no mestre internacional. E eu vi que ele é um grande jogador de peão-dama, né? Ele joga muito com D4, joga muito com C4. E eu tinha até me preparado para isso. Vi uns vídeos hoje, dei uma estudada, né? Para jogar contra isso. E ele chegou lá e acho que surpreendeu a todos, porque ele jogou peão-rei contra todo mundo lá. Tava todo mundo esperando a inglesa, o peão D4. Isso é que é um mestre, né? Muda na hora lá, pega todo mundo de surpresa, não tem preparo, né? Contra ele, tirou todo mundo do preparo lá. Vamos dar uma olhada aqui na partida. O mestre internacional Ovelha tá de brancas, eu tô de negras aqui. E ele abriu aqui com E4. E aí eu tinha preparado, para peão-dama, eu tinha preparado uma eslava, né, contra D4. Aqui eu tinha preparado uma eslava com D5, né, C4, C6 e tudo mais. Então, como eu estava bem preparado para isso, eu falei, eu vou jogar pelo menos contra peão do rei, alguma coisa próxima aí com uma eslava. E joguei aqui a Caro-Kann, C6. Depois de cavalo F3, D5, então. Cavalo C3, D toma E4, cavalo toma E4. E cavalo aqui em D7, com ideias de jogar o outro cavalo aqui em F6. Bispo C4, cavalo aqui de G em F6. E agora o mestre internacional Ovelha jogou esse cavalo de E em G5, atacando aqui em F7. Eu conheço bem essa posição, já estudei bastante isso. Estava acostumado aqui com essa linha, depois de G6, dama E2. E aí provavelmente eu ia jogar aqui com cavalo D5. E tá tudo bem, né? Existem muitas ameaças aqui nessa posição táticas, né? Ou de cavalo tomando aqui em F7, ou mesmo de sacrifício em E6. E eu já estudei isso daqui bastante e sei que cavalo D5 aqui fica tudo beleza, as pretas seguram e conseguem igualar aí na posição, né? Mas aqui o mestre internacional me surpreendeu, porque depois de eu jogar E6 ele não jogou dama E2 e veio imediatamente com sacrifício aqui em F7. Cavalo toma aqui em F7. Eu sabia durante a partida, eu tinha dentro de mim, já tinha estudado isso, que esse lance não era bom. No entanto, não é fácil jogar contra esse lance. Não é que não é um lance bom, ele não é um lance que vence, tá? Deixa eu corrigir o que eu falei. Ele é um bom lance, tá? Mas ele não é um lance que vence de maneira forçada. Não existe uma sequência vencedora aqui. É claro que as pretas vão ficar com muitos problemas aqui, com o rei exposto e tudo mais. Mas eu já tinha estudado isso. Agora, é muito difícil, né? Eu também tinha na minha cabeça que eu ia ter que achar os melhores lances contra o mestre internacional ali. E não ia ser nada fácil. Bom, aqui eu sou praticamente obrigado a capturar esse cavalo. Rei toma F7 foi jogado. Cavalo G5 cheque. E aqui não dá para jogar um lance como rei G6. Aqui é suicídio, né? Com expectativa aqui de atacar o cavalo, né? Aqui é suicídio, simplesmente H4 segurando o cavalo. Esse rei aqui não volta mais e vai ter problemas sérios aqui, né? Então depois de cavalo G5 também não dá para jogar rei G8, senão bispo toma E6. E aí eu não ia ter chegado em casa tarde não, eu ia ter chegado cedinho, né? Porque eu ia ter tomado checkmate aí no lance 8, né? Então não dá para jogar por aí também. E aí eu fiquei com duas opções, né? Principais aqui, rei 8 e rei 7. Preferi jogar aqui com rei 8, deixando mais um peão. E depois de cavalo, toma em E6, então agora atacando aqui minha dama. Eu pensei aqui e joguei, né? Busquei essa linha aqui com dama em A5. E esse lance é muito legal, porque
ele impede esse peão aqui de avançar, né? No momento ele está cravado. Continua de olho aqui na casa de C7, né? Na importante casa aqui de C7, que esse cavalo quer vir para dar um duplo, né? Então essa dama ela faz aí as brancas perderem alguns tempos, né? E em algumas outras linhas eu também vou querer jogar com bispo D6 e dama H5, né? Todo o meu sonho aqui nessa partida é conseguir trocar as peças. Se eu conseguir ir soltando, trocando peças, a vantagem que eu tenho material pode se converter num final vencedor, né? A partida aqui seguiu com o roque. Então o ovelha agora está com esse peão livre para poder se movimentar. E aqui cavalo em E5, atacando o bispo e ao mesmo tempo abrindo um ataque descoberto nesse incômodo cavalo de E6, né? Porque aqui eu ficava incomodado, eu quero desenvolver aqui o bispo e não posso, né? Senão tá caindo em G7, tá caindo tudo, né? E ele também tá sempre ameaçando aqui vir para C7, né? Em algum momento a minha dama vai ter problemas, vai ter que... É chato ela ficar escrava aqui defendendo em C7 toda hora. Então cavalo E5 com ideias de capturar mesmo aqui o cavalo, né? Depois de bispo B3, eu consegui então bispo toma em E6, bispo toma em E6 e aqui bispo D6, né? Não dá para eu ficar com o meu rei aqui no centro do tabuleiro. Eu tenho que primeiro desenvolver aqui o meu bispo, e esse bispo aqui eu gosto, porque ele... Agora esse meu cavalo está muito bem defendido, né? Esse bispo tapa aqui a coluna D e também fica de olho lá em H2. Pode ser um ataque interessante no futuro. A partida seguiu com D4, atacando meu cavalo. Fiquei na dúvida aqui entre cavalo G6 e cavalo em D7. Preferi jogar aqui em D7 e aqui, enfim, fazer uma fortalezinha, jogar depois com rei D8 e rei C7. Acreditei que seria uma estrutura bem sólida. A partida seguiu com torre E1 e agora então eu sigo com o meu plano rei D8, tirando então o rei aqui da mesma coluna da torre. A partida seguiu com H3 e aqui dando um respiro aí pro rei, mas também ameaçando uma expansão aqui com G4 e G5, né? Que seria bastante incômodo. Nessa posição eu joguei aqui com dama em H5, propondo aqui a troca então de damas. E H3 também, né? Vale dizer que ele imediatamente refuta qualquer possibilidade aqui. Se não tivesse jogado H3 agora, né? Quando eu jogasse dama H5 eu teria forçado a troca de damas, porque eu estaria ameaçando a dama e também uma entrada dura aqui em H2, né? Então H3 para manter a dama no tabuleiro. Na verdade é isso que esse lance faz. Ele mantém a dama no tabuleiro, porque depois de dama H5, que foi o lance aqui que eu joguei, ele não é forçado a capturar aqui a minha dama, porque eu não estou mais ameaçando em H2, né? Aqui ele continua com dama D3, e agora eu observei que essa torre está em defesa aqui em E8, então eu fiz o lance torre de E8, torre em E8 aqui, cravando aqui esse bispo, né? Colocando uma pressão na coluna E. E eu vou querer jogar com cavalo F8 aqui e fazer pressão aqui no bispo. A partida seguiu com bispo D2, aqui o ovelha faz a coisa certa, né? Solidificando aqui, defendendo. Essa entrada aqui em A5 não é tão perigosa, tem B6. Mas eu acho que a ideia realmente era não ficar com essa peça solta ali pendurada, né? Em E1. A partida seguiu com cavalo F8. E agora eu quero trocar algumas peças. Ele continuou aqui com bispo B3, mantendo as peças no tabuleiro. E eu joguei aqui com rei C7, conectando as torres, né? Tirando o meu rei aqui dessa coluna da dama. E tudo bem, a partida segue aqui com C4. Com uma ameaça aqui de C5, né? E aí quando meu bispo sair dessa diagonal, o bispo dele vai ganhar uma forte diagonal. Então essa posição aqui, eu acho que eu pensei nessa posição por uns 20 minutos, mais ou menos. E nessa posição aqui eu preferi então jogar torre toma em E1 e trocar as torres, tentar aliviar e levar para um final. Olha, esse aqui é o lance 19 ainda. Eu tava feliz já de estar chegando no lance número 20. Eu não acreditava que eu pudesse chegar no lance 15 contra o mestre internacional Ovelha. E eu estava bastante satisfeito aqui de estar chegando perto do lance 20, né? Mas aqui eu sabia que era uma posição bem difícil já. Eu sabia que eu devia estar um pouco melhor por questão material e tudo mais, né? Eu tô com 3 peças e o mestre internacional tá com apenas 2. Mas não é uma posição fácil de se jogar, né? Então aqui eu tentei simplificar. Torre toma em 1 e depois de torre toma em 1 eu fiz o lance aqui torre E8 na tentativa também de aliviar e trocar mais peça, né? Aqui, na verdade, o melhor lance, depois analisando, seria a torre aqui em D8, tá? Esse lance impede o lance de C5, porque simplesmente o bispo toma C5, né? O peão estaria cravado. Depois de dama G3, por exemplo, com cheque, rei C8, não seria muito interessante tomar aqui em G7, porque aí dama G6 praticamente força aí a troca de damas e tudo mais. E aí eu estaria numa posição legal, né? Esse peão aqui continuaria cravado.
Então, mas enfim, eu não enxerguei essa sequência e, na verdade, talvez um pouco receoso, né? De jogar aí contra o mestre internacional, eu preferi trocar as peças, né? E não fui pro melhor lance. Mas até aí tudo bem, continua uma posição bem jogável ainda. A partida seguiu com torre toma em E8, cavalo toma em E8, eu queria que esse cavalo ficasse defendendo aqui em G7, o cavalo tá defendido pela dama. Aí agora, depois de C5, bispo em E7 foi jogado, bispo F4 com cheque, rei C8 e aqui dama E4. Nessa posição a dama está ameaçando aqui capturar o meu bispo, né? O meu cavalo aqui atrás está defendido. E aqui eu fiquei muito na dúvida assim, entre jogar cavalo em G6, né? Atacando aqui o bispo e também defendendo o meu bispo, ou jogar um lance como rei D8 ou rei D7, tá? E aqui, como existe também ameaças aqui em E6, eu quis jogar aqui com rei D7, mas é muita ousadia, né? Aqui eu acho que foi muita ousadia da minha parte jogar um lance como rei D7, né? Fui dar uma de Ivanchuk aí, mas eu não sou Ivanchuk, né? Jogar com rei, assim, foi bastante ousado, né? Porque agora ele jogou D5, né? Esse é o caminho certo, abrir a posição uma vez aí que o rei está exposto. E depois aqui de D toma em C toma D5, o bispo toma D5. É uma posição difícil, mais uma vez aqui eu fiquei pensando por mais uns 15 minutos, provavelmente nessa posição. E vi que em muitas linhas esse peão aqui ia avançar. Porque aqui parece que eu vou ganhar uma peça, né? Porque eu jogo o cavalo aqui em F6, atacando a dama e o bispo, e depois capturo o bispo. Mas na verdade não, cavalo F6 perde. Imediatamente aqui C6 fica muito forte, né? Tem dama 4 também entrando. Então uma possível continuação aqui seria C6. B toma C6, bispo toma C6. Né? Rei D8. É uma posição bem difícil de jogar, apesar de que o computador avalia essa posição como até um pouco melhor aí para as pretas, tá? Mas eu não quis ir para essa linha aí e preferi jogar aqui bispo toma em C5 e não ter esses perigos do avanço do peão. E esse é realmente o melhor lance da posição, avaliado pelo computador depois. E a partida seguiu com bispo toma aqui em B7. E aí eu fui pro ataque. Eu joguei aqui dama D1 cheque, rei H2 e tô muito feliz que aqui eu já tô no lance 28, né? Chegando no lance de número 30. E a avaliação dessa posição do Stockfish é de -2, é melhor para as pretas por 2 pontos. Então eu realmente fui bem sucedido aí, né, em aguentar a pressão, né? Esse sacrifício duro que eu tomei ali em F7, mas fui bem sucedido em segurar, né? E nesse momento eu até acreditei que eu ia dar checkmate, né? Porque eu vi que depois de bispo toma em F2, eu tô ameaçando dama G1 com checkmate. E é muito difícil de defender isso. E na verdade aqui eu fiz esse lance instantaneamente, tá? Quando ele jogou rei H2, eu instantaneamente joguei aqui bispo toma em F2, provavelmente tomado aí por um impulso da possibilidade de vencer o mestre internacional. E não cuidei das minhas debilidades. Fui com muita sede ao pote. E aqui, enfim, eu tô com -2 na posição na avaliação do Stockfish. Só que somente um lance aqui permite as pretas terem essa vantagem de 2 pontos. Que seria o lance rei D8. Tá bom? Por incrível que pareça, esse é o único lance da posição, né? E eu fui com sede ao pote e não joguei esse lance. Rei D8 continuaria provavelmente aqui com bispo C6, atacando aqui duplamente o cavalo. Só que agora a ideia é que cavalo D7 defende tudo, né? Bloqueando então aqui o ataque. Cavalo defendido pela dama. Essa posição é bem sólida, apesar do rei parecer exposto, tá? Bispo G5, simplesmente rei C7. Mas tá caindo aqui o cavalo, mas aí também tá caindo aqui, ó. Dama toma E8, rei C6. Uma posição bem sólida, tá? Melhor aqui para as pretas, vai para um final melhor, né? A dama vai poder vir para D6, tentar trocar peças no futuro, enfim. No mínimo um perpétuo aí eu consigo se eu tiver com receio de jogar, né? Mas aqui dava até para ir para uma vitória. Mas eu, com sede ao pote aqui, fiz o bispo toma em F2, imaginando que eu poderia dar o checkmate aí no mestre internacional. E aqui eu me senti como numa luta, eu acho, assim, como sei lá, lutando Kung Fu ou lutando Karatê, né? Você faz um movimento errado e aí mais um golpe, quando você viu, a partida já acabou, né? Porque aqui ele jogou bispo C6 e agora foi rápida a minha derrota. Depois de rei C8, dama toma aqui em E8 com cheque. A dama cobre, dama D8 e aqui bispo B7 e eu tive que abandonar a partida, né? Você viu que rápido, né? Eu segurei ali por quase 30 lances a partida, fiquei melhor, né? Segurando minha vantagem. Fiquei melhor. Um erro que foi o bispo toma linha F2
e o nocaute veio e quando você vê já foi, né? Você já tá no chão. É assim que é jogar contra um mestre internacional, né? Não dá pra ter um vacilo, ainda mais numa posição tão instável, né? Que é essa abertura que ele fez, o sacrifício ali do cavalo. A qualquer momento, se você vacilar, a posição desmorona, né? E foi o que aconteceu realmente aqui nessa partida. Aqui abandonei porque não tem mais como continuar defendendo minha dama, né? Rei toma B7 seria lance forçado e aí dama toma D8. E completamente perdido nessa posição, né? E realmente não havia. Depois de bispo toma em F2, bispo C6, a sequência é forçada mesmo vencedora, né? Não tinha nada diferente aqui. Rei D8 toma checkmate imediatamente, né? E que outra opção teria aqui? Somente essas duas, né? E aí rei C8 foi do jeito que terminou mesmo. Aqui eu também não tenho onde ir, né? Dama D8 é forçado. Então essa aqui é uma sequência forçada, realmente. Então, tá aí, a grande lição, né? Vai com muita sede ao pote, aqui bispo toma em F2, e aí eu fui pro chão rápido, né? Aqui teria que ter jogado o rei D8. Mas depois que você tem a calma aqui, né? A frieza de ver que o bispo C6 leva pra uma sequência de nocaute, né? Então depois esse lance fica intuitivo, né? Fica até mais lógico, né? Você jogar um lance como o rei D8 para não permitir essa sequência, esse combo, né? Cavalo D7 seguraria tudo aí. Mas enfim, sensacional. Eu fiquei muito feliz de ter jogado. Achei que eu joguei bem. Eu fui com esse propósito hoje. Eu não sabia mesmo realmente se eu ia conseguir vencer, se eu ia conseguir empatar, se eu ia perder. Mas eu fui com o propósito de dar o meu melhor. E eu saí satisfeito de lá porque eu dei o meu melhor e encontrei um ponto de fraqueza, que é o mais importante, né? Você só consegue evoluir se você observa as suas fraquezas. E aqui eu observei a minha fraqueza foi fazer um lance instantâneo aqui nessa posição, né? Aqui não é um lance, não é uma posição para fazer um lance instantâneo, né? E a sede de vencer levou aí à derrota rápida, né? Então tem que ter frieza no xadrez, tem que jogar como uma máquina, né? Não é assim que a turma fala? E faltou um pouco de frieza, né? Mas é isso, eu quis compartilhar aí com todos vocês. Para mim foi uma grande lição. E se para mim foi uma lição, pode ser para mais alguém, por que não compartilhar? Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Fico devendo aí o jornal, tá? O jornal retoma aí na próxima semana. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!